Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do podcast Politiquei. Hoje estamos aqui com um convidado nada mais, nada menos do que líder do governo lá na Assembleia. Ele que é já deputado por 3 mandatos, foi vereador por 2 mandatos, uma figura muito representativa e importante na política goiana. Deputado estadual Bruno Peixoto. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos aí do Politiquei. Acompanha aí. Você já ganhou uma canequinha dessa? Se inscreve aí e já faz o pedido pro Carlos, viu? Pré-candidato a vereador na nossa capital. Carlos, bacana. Parabéns pelo programa. Parabéns toda a equipe. Podcast hoje é uma maneira, sem sombra de dúvidas, de comunicação muito eficiente, que traz resultados e também facilita ali na interação. Então nos acompanhe aí, nós estamos ao vivo, participe com a gente e nós vamos transmitir também pelas nossas redes sociais. É isso aí, pessoal, bem lembrado aqui pelo deputado. Não se esqueça então de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Esse episódio também está disponível no Spotify e nos acompanhe ao vivo aqui pelas nossas redes sociais, como o Instagram. Não esqueça de compartilhar bastante, convide os amigos para participar agora aí no ao vivo. Compartilhe lá no grupo da família, vamos levantar o debate, vamos conhecer também o perfil de um pré-candidato a deputado estadual aqui pelo nosso estado. Bruno, o Politiqueiro existe até a título de utilidade pública para mostrar para as pessoas que nos acompanham, e graças a Deus com uma audiência muito qualificada, né, nós estamos aí há 3 meses no ar, gravando muitos episódios, passando de 50 mil visualizações nos nossos vídeos. Quero muito agradecer vocês que estão nos acompanhando. Mas, Bruno, é mais do que simplesmente, né, um debate ou uma conversa com um candidato. É, de fato, apresentar à sociedade as opções que nós temos aqui em Goiás, como se colocando à disposição nesse pleito de 2022. Então é um prazer estar contigo aqui. E, considerando ser um deputado já atuante, muito conhecido em todo o estado, eu queria então ouvir de você, quem é Bruno Peixoto na visão de Bruno Peixoto? Deixa colocar aqui para vocês, me apresentar. Sim. Bruno Regiane Peixoto Pimenta, tenho 48 anos, nome político Bruno Peixoto. Sou formado em economia, direito, pós-graduado em gestão e controladoria, casado há 23 anos com a Luciene, tenho 2 filhos, exerci por 2 mandatos na capital, enquanto vereador, inclusive sendo o vereador mais votado na história em reeleição da querida capital. 3º mandato, deputado estadual, exerci a função de líder da oposição, líder da bancada, presidente de partido, vice-presidente, presidente de comissões na Assembleia, e hoje é a primeira vez que um líder fica durante 4 anos de uma gestão na função líder de governo. Então é muito gratificante, sim, poder cada dia mais ajudar a população. Tenho vários projetos que apresentei e se tornaram leis. E digo, na nossa visão, modéstia à parte, tenho trabalhado muito e produzido pela sociedade. Esses dias colocaram assim nas nossas redes sociais. Sim. Agora você aparece. E uma interrogação. Eu fiz questão de responder. Por favor, acesse as nossas redes sociais. Bruno Peixoto Oficial. E veja o tanto que nós trabalhamos. Entrega de emendas, apresentação de requerimentos. Não tenho uma falta em sessões ordinárias na Assembleia. Um dos deputados mais atuantes. Mais de 200 projetos nessa legislatura. Mais de 80 viraram leis. Mais de 1.000 durante o mandato. Mais de 200 durante nossos mandatos se tornaram leis. Entre elas, proibido fumar em ambiente fechado.
Proibido inaugurar obras públicas. Projetos de proteção aos nossos animais. Então, são várias as leis, em vários segmentos. Então, na minha visão, muito trabalhador. Bruno, inclusive é uma das suas marcas, né? Nós conhecemos muito bem os bastidores e muitas outras pessoas no seio, né, da política, e cada um dos deputados ou políticos é reconhecido por uma marca, né? E ali é nítido, é claro também que é uma marca muito reconhecida sua, que é um deputado atuante e trabalhador, presente realmente ali em cada município, né, que você sempre está apoiando e tudo mais. No entanto, eu queria então começar esse bate-papo já falando sobre o teu perfil e continuando desenvolver esse raciocínio. Eu queria ouvir de você o que é fazer política para você, Bruno. Qual a importância, né, da política na sua visão para a vida das pessoas? Carlos, eu entendo e quero que sirva para você. Eu tenho uma idade de vida pública e também uma idade bem mais que você. E posso lhe orientar. Na verdade, já tenho idade para ser seu pai. Olha que não, hein? É só uma carinha bonitinha aqui de novo. Vou dizer assim, nós estamos na vida pública para servir e não para ser servido. Nós temos que entender que a vida pública é como se fosse um sacerdócio. Que nós nos doamos para a sociedade. Digo isso porque o ato de servir é um exemplo nos deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é bíblico. Então é assim que nós temos que agir. Aqueles que pensam em entrar, ter benefícios pessoais, financeiros, não é o caminho. Porque nós temos que pensar no ato de servir. Tenho 22 anos de vida pública, servindo a sociedade. Em 2010, juntamente com a minha mãe, que Papai do Céu a tenha, nós decidimos montar uma casa de apoio. Sim. Começou pequena, com 4 beliches na época. E a população vinha para Goiânia, não tinha onde ficar, ficava na nossa casa, que nós chamamos de casa de apoio, casa de acolhida. Hoje, mais de 12 anos de existência, nós temos 100 camas, 2 vans. Marcamos consulta, exame, cirurgias. Nós acolhemos as pessoas, dormem em nossa casa, a gente leva, a gente busca. Tudo de graça. Ninguém paga nada. E não tem R$1 de recurso público para a manutenção da casa. Tudo são Nada. doações, Bruno? Tudo. Água e energia, direto débito na minha conta. Sim. Débito em conta. A casa é a casa onde eu cresci, no setor aeroporto, na rua 26A, Sim. em que nós moramos. E a minha mãe fez questão de colocar ali a casa. Então nós temos todo esse apoio à sociedade. Então é um trabalho de servir. Bruno, e você faz isso por quê? Porque eu gosto. Eu vou lá para casa, a nossa casa de apoio, nosso escritório político, eu sento com a população. Ali é o momento em que eu ouço ideias de requerimentos, pedindo melhorias nos municípios. É ali que eu ouço ideias que são personificadas em projetos de lei. E boa parte destas viraram leis. Por quê? É o momento, o político não pode distanciar da população. O político tem que estar perto. Então, Carlos, tenha isso para a sua vida. O político tem que estar junto da população, ele tem que ouvir, Entender. ele tem que sentir. Porque a partir do momento que você distancia, você perde sua referência. Eu tenho que entender que a população paga o meu salário. Eles são meus patrões. Sim. Então eu não posso ter horário, eu não posso deixar de atender o telefone, seja de madrugada, seja final de semana, seja feriado, porque quem paga o meu salário
é o povo. Então, o povo, sim, são meus patrões. Então, todo este que ora me liga, eu atendo e encaminho a demanda. Esses dias, uma pessoa me perguntou, Bruno, você acha correto atender este ou aquele numa necessidade de UTI, ligar para o secretário e informar? Eu falei, olha, quando eu recebo um telefonema me informando da urgência de uma cirurgia, de uma urgência em uma vaga de UTI, e que eu ligo no secretário de Estado, ou no secretário municipal, ou no prefeito, ou no governador, e eu ligo mesmo, porque eu não peço para mim, eu peço para o cidadão e para a cidadã que ora necessita. Eu vejo, se nós não agirmos, nós estamos prevaricando, porque eu tenho que levar a informação, eu tenho que levar que se não sair aquela vaga de UTI, a população, aquele cidadão, aquela cidadã poderá vir a óbito. Sim. Se não efetuar a cirurgia, aquela pessoa pode sim vir a óbito. É uma responsabilidade, acima de tudo, muito grande. Muito grande. Então, eu não, hora nenhuma, eu não tenho receio de responder um processo porque eu estou ajudando a população. Sim. Ajudo sim. E digo a você, pode me ligar a qualquer hora. Nosso telefone 993479611 é o nosso celular, é o nosso WhatsApp e está à sua disposição. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você paga o meu salário. Vocês são os meus patrões. Eu estou aqui para servir. Se fosse diferente, eu não me candidataria. Então a gente tem que entender isso. O político tem que entender isso. Esse é o caminho. E não distanciar, Carlos. Perfeito. Como você me perguntou. Não distanciar da população. Esse é o segredo. É o grande segredo, inclusive, para um mantimento, né, de uma vida pública, depois de muitos anos, inclusive 22 anos de vida pública, né, Bruno? Sim. Inclusive com respeito, com respaldo, né, e com o carinho da população. Lembro quando sua campanha, seu segundo mandato, você citou agora há pouco, você foi reeleito aqui a vereadora na Câmara de Goiânia, eu acho com um pouco mais de 13 mil votos, não foi isso? Então, e realmente até hoje... Quase 13 mil votos. Quase 13 mil votos? Isso. Até hoje é um marco, né? Sim. Ficou registrado na história ali do Legislativo goianiense, né? O vereador reeleito com mais votos, né? E uma votação tão expressiva, né? Que foi até difícil para muitos vereadores alcançar no primeiro mandato. Teve alguns casos emblemáticos, né, Bruno? Mas poucos vereadores conseguem uma marca como essa, né? Isso. Inclusive no primeiro mandato. É difícil porque ter voto não é fácil. Sim. Na primeiro mandato, você tem a oportunidade de dizer que vai fazer. Sim. Durante o mandato, você tem que ter resultado. Então, essa é uma diferença muito significativa na hora do voto. Porque o eleitor, ele imagina, esse está lá. O que ele fez? Aí você tem que mostrar. Esse ainda vai entrar. Então, você tem uma oportunidade de conquistar aquele voto com o que será feito. Uma promessa. Uma promessa. Você, no exercício do mandato, você tem que demonstrar resultado. Trabalho então, de verdade. Não são todos que conseguem. Por isso, eu digo, a reeleição é mais difícil que o primeiro mandato. E, naturalmente, é comum você ter menos votos na reeleição do que no primeiro mandato, senhor. Então, nós vimos realmente aqui o contrário. Isso mostra realmente ali vamos dizer, o resultado do seu trabalho em primeiro lugar nas urnas, né? E a satisfação do seu eleitorado, que é muito bom por sinal. Bruno, diante de tantos projetos apresentados, né, como vereador aqui em Goiânia, como deputado nesses 3 mandatos que está se concluindo agora no final desse ano, você poderia me destacar talvez 2 ou 3, né, de maior relevância no seu ponto de vista, que de fato causou um impacto muito positivo na vida do cidadão que está nos assistindo nesse momento? Eu quero aqui citar uma que eu gostei muito enquanto exerci o mandato de vereador na capital, que me marcou muito. Na verdade, foram 2. Aprovados e que se tornaram lei são vários, mas 2, como você disse, me marcaram bastante. Sim. Primeiro,
ensino religioso nas escolas. Eu achei tão bacana, porque quando a gente fala de cristianismo, a gente falar de Deus abertamente, do nosso Senhor Jesus Cristo, do cristianismo, eu acho muito importante. Ah, Bruno, mas não é dever dos colégios, das escolas, não é dever, mas que tenha liberdade de se falar. Então, fiz questão de aprovar essa lei, de ir do município ter a liberdade, os professores, de falar do nosso Senhor Jesus Cristo em sala de aula. Perfeito. Então, eu gostei muito dessa lei. Enquanto vereador. Enquanto vereador. E uma outra que eu gostei bastante também, que me marcaram, Sim. são várias, Sim. mas que me marcaram. Proibido fumar em ambiente fechado. Uma vez, eu chegando para fiscalizar em uma boate, que estava adotando a nossa lei. Ainda era novidade em Goiânia. Sim. E um jovem me chamou num canto e falou, olha, eu tenho duas opções. Ou eu largo da minha namorada ou eu paro de fumar. Desse jeito, eu não conhecia esse jovem. Eu falei, por quê? Porque todas as vezes que eu tenho que fumar, eu tenho que ir lá para fora da boate, porque é proibido fumar aqui dentro. Quando eu vou lá para fora, eu deixo ela sozinha, correndo o risco de alguém chegar nela. É Então, entre perder minha namorada e deixar de fumar. e deixar de fumar, eu vou deixar de fumar. Aí eu ri, né? Olha... E a namorada dele junto. É Aí a namorada dele falou assim, nossa, é bom demais, a gente chega em casa, não tá com cabelo com cheiro de cigarro, nem nossa roupa. Então, claro... Até onde a sua lei alcançou, né? Então assim, lógico, essa lei foi no intuito a questão de saúde, certo, claro. Mas é uma lei bacana. E que no Estado. A população adotou com muito também muito. veemência, né? Gostou, inclusive, né, dessa lei. Agora, no Estado tem várias leis, mas eu quero citar uma também, sim, que foi capa de um jornal de grande circulação. Sim. Proibido inaugurar obras públicas inacabadas. Era uma mania. Chegando perto de eleição, todo mundo inaugurar a obra sem estar pronta. Tinha prefeito inaugurando obra sem estar pronta. Porque você inaugura, o que passa na cabeça da população? Já vou começar a utilizar, ué. Exato. Já vou usar? Sim. É isso que passa na cabeça da população. Agora não. Com a nossa lei, proibido, inclusive com punição. Então, para você inaugurar uma obra, ela tem que estar pronta. Certo. Ela tem que estar apta à utilização. Então, isso, sem sombra de dúvidas, foi uma lei, como você me pediu aí para citar. Sim. Como eu disse, são várias leis. No Estado, mais de 200 leis. Neste mandato, mais de 80. Entre emendas, entre leis, sim, mais de 80. Mas, sem sombra de dúvidas, essa da inauguração das obras públicas, porque eu via muita festa, muita inauguração, chegando perto da eleição. Passava um pouco, não estava pronto. E a população ia lá para usar, não estava pronto. Você inaugurava hospital, inaugurava colégio, mas não estava pronto. É uma propaganda enganosa, não deixa de ser, né, Bruno? Você está fazendo a propaganda da inauguração de uma obra que, na verdade... não estava pronta para usar. É aí, com a nossa lei, foi proibido, inclusive com o gestor público, podendo ser multado se ele infringir essa lei. Perfeito. Ou seja, inaugurou o que não está pronto, será punido por conta da nossa lei. Bruno, no seu terceiro mandato, assumir a liderança do governo ali na Lego é, de fato, talvez uma posição de prestígio muito grande, político também, de respeito e sinal de uma maturidade, acima de tudo, política e confiança por parte do governador ali no deputado. No entanto, tem também os ônus, né? Não só os bônus. Pode, no meu ponto de vista, né, sempre segurar a liderança de um governo que, claro, como qualquer outro, tem a situação, sua base de apoio, mas também tem uma oposição muito ferrenha e tudo mais. Tem aquelas partes da população que agrada, outra não. Então você pode nos contar um pouco mais sobre esse desafio, como que está sendo para você, em primeiro lugar, estar nessa posição durante tanto tempo, o que já não é tão comum.
né, do início até agora do mandato do Ronaldo Caiado, você na liderança do governo? Normalmente o líder na Assembleia fica 1 ano. Sim. Normalmente. Porque a liderança ela é muito pesada. Você tem que acompanhar todas as matérias do governo, você tem que acompanhar todas as matérias apresentadas pelos pares, você tem que acompanhar o dia a dia das secretarias. Então não é fácil. Normalmente o líder fica 1 ano. Raras exceções, 2 anos. Eu vou para o 4º ano. Concluído já quarto há ano. 3 anos e meio já, né, Bruno? Concluído. Olha, não é fácil. Não é fácil. Porque ele demanda de muito tempo, lhe demanda de muita habilidade. Muito trabalho. E vou te dizer, sem sombra de dúvidas, nos trouxe um amadurecimento muito grande. Eu digo que, com o passar do tempo, você adquire experiência, você adquire maturidade, você adquire paciência. Na liderança, não há o que dizer, inquestionável, porque aprendi muito. E todos esses indicadores que nos vêm com a idade, sem sombra de dúvidas, eu antecipei bastante Esse período. nesse quesito de paciência, de aprendizado. Com o passar do tempo, vou aqui, sem falsa modéstia, dizer que estou cada dia mais preparado para assumir uma função no executivo. Perfeito. Muito importante, inclusive, essa observação, inclusive porque fala do futuro político, né, e que seria uma das pautas a ser discutida, né, hoje aqui contigo. Né? O que podemos esperar? Em primeiro lugar, o Bruno candidato, além de muito vigor, além de muito trabalho, que é sua marca, né, de rodar esse estado todo, de entusiasmo. O que nós podemos esperar, então, do candidato agora à reeleição, Bruno Peixoto, agora nessa eleição, Bruno? Esses dias foi me questionado, Bruno, você é pré-candidato? Por quê? Por que você não vai para uma outra função? Aí eu disse assim para a pessoa. Talvez até para a Câmara Federal, né? Que é um caminho Sim, natural. era né, no caminho natural. Eu falei, eu produzi tanto na Assembleia, produzi muito, e basta nos acompanhar nas redes sociais, Bruno Peixoto Oficial, vai ver o tanto que eu produzi e o tanto que estou produzindo. E eu tenho capacidade e ideias para produzir muito mais. Por isso, tenho a intenção, sim, de buscar a reeleição enquanto pré-candidato a deputado estadual. Mas um dos pontos que me motiva muito é presidir a Assembleia. Porque é o caminho natural do líder. Vários os líderes de governo que ocuparam a função de presidente. Então eu me sinto apto Preparado. a postular a presidência da Assembleia. Claro, precisamos primeiro ganhar a reeleição, mas me sinto apto e tenho muitas ideias para aproximar o Poder Legislativo, a Assembleia, da população. Hoje, a população está equidistante da Assembleia. Lá nós temos o slogan: Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a casa do povo goiano. Mas ela está distante. Nós precisamos trazer a população. Nós precisamos colocar a Assembleia cada dia mais presente na vida do cidadão e da cidadã de uma maneira positiva. Certo, certo. Então eu quero aproximar isso. É um projeto já a curto prazo, então, é um né? projeto, como eu disse, se Deus quiser, a gente, enquanto pré-candidato, tendo êxito, buscar junto aos pares, mostrar que estou pronto e tenho uma capacidade necessária para presidir a Assembleia e fazer essa aproximação da população. Quando eu digo aproximação, não é apenas aqui da capital, mas nós estamos falando lá de Sítio da Abadia, que está no Nordeste, nós estamos falando lá de Paranaiguara, no Sudoeste, nós estamos falando lá no extremo, na divisa, em Chapadão do Céu,
nós estamos falando de Nova Aurora, nós estamos falando de todo o estado. Não apenas aproximar a população de Goiânia, mas aproximar a população do nosso estado, de todos os municípios. Eu acho que nós precisamos ter isso. Muito bom mesmo. Inclusive, Bruno, hoje você considera a gestão feita por Lissauer, né, hoje à frente, né, como presidente da Assembleia, uma gestão positiva que de fato agregou muitos valores ali à casa? Talvez isso que você está dizendo, da aproximação, seria de fato a progressão natural de um trabalho que está sendo realizado hoje? Sim, eu percebo isso. E identificado na sua pergunta, Sim. porque nós não falamos sobre isso, Sim. mas identificado na sua pergunta. Lissauer faz um trabalho formidável. Lissauer concluiu a sede, dando maior amplitude e visibilidade. Sim. Lissauer conseguiu pacificar internamente. Então teve grandes avanços. E nós vamos dar, é a nossa intenção, de dar continuidade a esse trabalho. Seja administrativo, uma questão interna, e uma maior aproximação com a sociedade. Então, Lissauer fez sim um trabalho formidável, tanto é que está qualificando a postular uma vaga no Senado. Bruno, hoje como líder, como hoje um deputado, inclusive, do União Brasil, né, líder do governo, claro, base de apoio é tudo ali do Ronaldo Caiado, vamos dizer assim, restritamente sobre a sua campanha, né? E Bruno Peixoto. Por que aqueles que estão nos assistindo hoje devem também acreditar na reeleição do atual governador do estado, Ronaldo Caiado? Vamos aqui, primeiro eu quero aqui colocar por etapa. Sim. Desculpe se me alongar. Fique à Mas vontade. em 2019, nós assumimos o estado com um déficit orçamentário acima de 250 milhões mensais. Olha o que eu estou dizendo. Assumimos em 2019, 1º de janeiro, com um déficit orçamentário superior a 250 milhões por mês. Com 2 folhas de servidores em atraso. 2 folhas. Nosso governador reduziu o número de cargos comissionados. Reduziu o número de imóveis alugados. Acredite, apenas um imóvel alugado pela Secretaria de Educação, mais de 500 mil reais por mês. E vou repetir, apenas um imóvel alugado por mais de 500 mil reais por mês. E não estava em atraso. Mas o salário do servidor estava em atraso. Com isso, nosso governador reduziu o número de imóveis alugados. Falou olho a olho para o servidor o que conseguiria fazer, que era o parcelamento das folhas em atraso. Cortou o número de cargos comissionados. Enxugou a máquina pública. Fez o dever de casa. Otimizou as despesas. Otimizou as despesas. Balanceou o caixa. E hoje, 2022, antes de falar do orçamento, quero aqui dizer, nós conseguimos reformar todos os colégios estaduais. Todos reformados. Todos os alunos da rede pública estadual com uniformes, tênis de qualidade, calça, camiseta, mochila, material escolar. Para os alunos do ensino médio, 3ª série, Chromebooks para pesquisar. Todos os alunos do 1º, 2º e 3º ano da rede pública estadual do ensino médio, recebendo R$100 por mês para estudar. Sabe por que fizemos isso? Porque o maior número de evasão
se dá na conclusão do 9º ano para adentrar no 1º ano do ensino médio. Isso é pesquisa. Nós conseguimos, para todas as famílias de baixa renda e também para as estudantes, o absorvente. Porque também deu na pesquisa. Outro número de desistência das nossas adolescentes, porque não tinha condições financeiras para comprar o absorvente. Corrigiu, então, a evasão escolar por causa do absorvente. E dos R$100, porque esses jovens, paravam de estudar para trabalhar em subempregos, ganhando R$200 por mês, para comprar o alimento da sua família. E agora ele tem um cartão, que ele vai lá no supermercado e compra. Então você está vendo que nós fizemos na educação a revolução. E mais, nós implementamos, e eu tenho orgulho em dizer que foi uma ideia que levei ao nosso governador e à nossa primeira-dama, que é o programa Mães de Goiás. R$250 para a mãe de família, com filhos de até 6 anos. Bruno, mas por que com filhos de até 6 anos? São mais de 80 mil mães que recebem R$250 por mês para comprar ali o alimento que ora precise. Mas, Bruno, por que até 6 anos? Porque acima dos 6 anos, a criança entra no colégio, seja este municipal, seja este do estado. E ali ele tem o alimento. E a mãe pode trabalhar. Porque até os 6 anos ela não tem com quem deixar o filho. Então, foi tudo pensado. Mais de 80 mil mães recebem 250 por mês. E nós lançamos também o aluguel social. Para aquelas famílias que perderam o emprego, que não têm condições, a gente chama de transferência de renda. Mais de 50 mil famílias recebem o aluguel social. 350 todo mês para pagar o aluguel. Então você está vendo tudo que nós estamos fazendo com todos esses investimentos em transferência de renda, com essas reformas, com a construção de colégios, com a restauração e reestruturação de GOs, programa GMM nos municípios de pavimentação, patrulha mecanizada. Com tudo isso, nós ainda temos em 2022 um superávit. Não estamos mais no vermelho. Nós temos recurso para investir. Está vendo a diferença? Então, por tudo isso eu digo, é importante sim a reeleição do nosso pré-candidato Ronaldo Caiado. Posso complementar, inclusive, com alguns índices satisfatórios na área de segurança pública, né, Sem Bruno? dúvida nenhuma. Educação, como você mesmo citou, primeiro lugar no IDEB já novamente. Então, quer dizer, tem realmente grandes marcas desse governo. Carlos, eu posso citar aqui, eu sei que eu estou me estendendo. Pode ficar à vontade. E vai ficar parecendo que eu vim cá fazer propaganda para o governo. Mas o seguinte, a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser exposta. Nosso governo é transparente. O seguro de um carro, e vocês sabem disso, o seguro de um carro no governo passado era 3 vezes o valor de hoje. Sabe por quê? Houve uma redução de 81% no número de roubos de veículos. Antes, no governo passado, você ia para uma festa, o comentário dentro da festa era: será que nós vamos sair e nosso carro vai estar aí na porta? Esse era o comentário. Você chegava no lugar, em qualquer rodinha, tal pessoa teve o carro roubado. Ó, meu carro foi roubado. Ó, tal pessoa não pode andar de caminhonete. Andar de carro a diesel é sinônimo de que vai ser roubado. É um perigo. Hoje não tem isso mais. Sabe por quê? Porque nossa polícia é valorizada. Nós acabamos com a 3ª classe. O que era a 3ª classe? Um policial militar, um soldado, ganhava pouco mais de R$1.000. Hoje, a polícia militar inicial, acima de 7 mil. Está vendo a diferença de valorização?
A nossa polícia civil, a nossa polícia penal, a nossa polícia técnico-científica, são todos valorizados. Então esse é o nosso trabalho, o trabalho do nosso governo. É um trabalho que reduziu a criminalidade. É um trabalho sério. Tanto que o nosso slogan do governo era: antes não tinha, agora tem. Agora temos segurança, agora temos saúde. Sabe quantas UTIs nós tínhamos? Só tinha em Goiânia, Anápolis e Aparecida. Só. 3 cidades, de 246 municípios. 3 cidades. Hoje nós temos, e vou aqui citar, São Luís dos Montes Belos, Porangatu, UTI em parceria, Uruaçu, hospital. Aquele hospital de Uruaçu inauguraram 10 vezes, nunca pôs para funcionar. Quem pôs para funcionar foi o governador. Porque construir a parede perto de um hospital a ser todo equipado e pôr em funcionamento é nada. Porque o custo para equipar e funcionar um hospital é que é grande. É mais alto do que construir. Muito mais. Nós estamos também na nossa cidade de Posse, está lá em funcionamento. Nós temos UTI. Em Formosa. O Hospital de Águas Lindas estamos concluindo e concluir esse ano. Nós temos em Itumbiara. Nós temos em Rio Verde. Você está vendo que houve uma descentralização? Sim. Hoje não tem mais a pessoa que está precisando de um UTI sair lá de São Luís do Norte e vir para Goiânia. Não. Está ali encostado em Uruaçu. Então essa é a diferença. Porque nós investimos, nós estamos dando qualidade de vida à nossa gente do Estado. Bruno, como que você vê o enfrentamento que houve por parte do governador Ronaldo Caiado diante a pandemia? Né? Houve muitas críticas por parte da oposição, principalmente referente ao seu destemperamento, na hora de dizer para as pessoas que não precisavam dos seus votos e tudo mais. E também por a questão de fechar os comércios. Então eu queria saber a sua opinião, onde houve ali erros e acertos, do seu ponto de vista. Primeiro, pandemia. Nenhum de nós havíamos passado por algo Nada semelhante sequer. semelhante a isso. Nenhum de nós. Não existe uma receita de quem acertou e de quem errou. Sim. Não existe. Esse acertou, aquele errou. Não existe isso. Não dá para culpar este ou aquele. Mas qualquer atitude era nova, né? O que aconteceu, na minha opinião, foi algo novo. Teve erros, teve acertos. E o nosso governador é médico. Ele jamais vai trocar voto por vida. Jamais. O intuito dele sempre foi salvar vidas. Ele se formou para isso. Ele vive para isso. Então teve erros, teve acertos, de igual modo, nos prefeitos, nos estados, em nosso país, teve erros e acertos. Então eu não faço críticas a nenhuma ação, porque é algo novo. Num futuro, e se Deus assim quiser, não mais teremos pandemias, não mais teremos vírus como estes, mas existe hoje receita entre erros e acertos. Existe sim. O que não dá é para impor àqueles governantes o que fizeram ou não fizeram, porque ninguém sabia. Não houve uma receita. É um grande desafio governar em meio a uma pandemia, guerras e tudo mais, né, Bruno? Então, enfim, talvez seja essa aí a grande oportunidade que o Ronaldo Caiado vai ter de ganhar essas eleições e mostrar também como é governar sem essa pandemia. Esses dias eu falei para o governador, como eu disse no início, minha formação acadêmica, sou economista, pós-graduado em gestão e controladoria. Falei assim, governador, posso ser sincero com o senhor? Pode. Eu sei que o senhor reformou as escolas, colocou UTI, descentralizou a saúde, segurança pública inigualável, a que mais evoluiu no país em o que tange a segurança. Tudo isso extremamente positivo. Sim. Mas o que mais me alegra em trabalhar em sua pré-campanha para a reeleição é a estabilidade econômica do Estado. Isso aí eu digo a você, não é fácil.
Não é fácil. Por quê? Não é fácil. Porque cortar cargos comissionados, reduzir o número de imóveis alugados, conseguir, por conta da sua credibilidade pessoal a nível nacional, conseguir aprovar um RRF. Não é qualquer um que daria conta. Fazer investimentos, nós temos muitos que poderiam sim fazê-lo, mas de dar estabilidade econômica no Estado, de conseguir, em virtude a uma credibilidade, digo essa, pessoal, e transmiti-la a todos os ministros, seja ministros do Supremo Tribunal Federal, seja aos ministros do nosso país, entre eles o ministro Paulo Guedes da Economia. Sim. Esse foi você. Esse um mérito pessoal. É um mérito pessoal. Então, eu digo ao senhor que isso aí merece todo o meu respeito. Enquanto economista, eu sei que se não fosse o senhor, não teríamos a estabilidade econômica com previsão de superávit para 2023, já com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias que está na Assembleia. E a estabilidade econômica ela pode ser fator de sucesso ou derrota de qualquer governo, né? Nós estamos enfrentando, inclusive, na esfera federal, um desgaste muito grande na pré-campanha também de reeleição do nosso presidente hoje, Jair Messias Bolsonaro, principalmente nesse aspecto, né, de economia, né? Então, hoje é um grande gargalo realmente a ser enfrentado, né? Eu quero aqui colocar com muita clareza, porque o que eu vou dizer aqui, estou falando enquanto economista. Sim. Sou totalmente contra, sou contra o aborto. Sou a favor que o cidadão, evidentemente com toda a documentação ora apresentada e esta necessária, ter uma arma em casa para defender o seu patrimônio, para defender a sua família. Sou totalmente favorável. Mas tem um ponto que eu quero aqui questionar o ministro Paulo Guedes. Por favor, então. Em 2016, Michel Temer, que é, digo, o nosso país, nós brasileiros detemos o controle e o presidente da Petrobras. A maioria das empresas de petróleo no mundo são estatais, ou seja, do poder público, sim, que tem a maioria das suas ações. E no Brasil não é diferente. Dono da Petrobras, nós brasileiros temos o controle acionário da Petrobras através do governo federal. O que ocorre? A Petrobras é uma SA e nós temos a maioria das ações. E existe um controle que nós chamamos, em que este chamamento faz uma análise e a mudança do regimento e até mesmo da política da companhia. Você reúne estes acionistas que têm o controle, sim, você os reúne e é claro que o governo federal tem a maioria, porque a maioria das ações são nossas, nós temos o controle. Sim. A gente chama de controle acionário. Sim. Nós temos a maioria. Michel Temer, em 2016, reuniu e fez uma alteração, dizendo que seria dolarizado e não mais, olha o que eu vou dizer para vocês, antes do ex-presidente Michel Temer fazer e promover essa mudança através da sua maioria, que ora o tem, e hoje não é diferente, nós temos a maioria, reuniu como era feito. Extraía o petróleo, jogava-se o custo de extração em reais. Perfeito. Colocava-se o lucro, sim, e vendia. Com a mudança de Michel Temer, você extrai o petróleo e, ao invés de colocar custo de extração, o custo mais o lucro, sim, você faz o quê? Coloca ele com base
no mercado mundial, ou seja, dolarizado. Se o barril de petróleo é $150, $160, e isso é volátil, por quê? Com a guerra subiu, com qualquer alteração, o petróleo é volátil, ele sobe com muita facilidade. Sobe aqui também. E o dólar também é volátil. O dólar subiu, sobe o barril. O preço do barril do petróleo sobe, sobe também. Então, a Petrobras, que é nossa, passou a ter lucro em cima de lucro. Tanto que foi comemorado no mês passado o maior lucro na história da Petrobras. Comemorar. Vê se isso é motivo de comemorar. Porque se a Petrobras tem lucro, ela tem lucro em cima de quem? De nós, brasileiros. Se a Petrobras tem lucro, ela tem lucro em cima de quem? De nós, que somos proprietários da Petrobras através do governo federal. Nós temos a maioria das ações. Então eu entendo que o ministro Paulo Guedes está errado. Ele tem sim que solicitar uma reunião com esse controle acionário, explicar os motivos e mudar, como foi mudado em 2016. Voltar antes da mudança. É legal, é permitido. E moral. E é moral, não há nada irregular. E o ministro, em sua entrevista, disse, mas nós não podemos ser mal vistos pelo mercado internacional. Peraí, antes de 2016 e depois de 2016, quando houve a mudança da política econômica da Petrobras. Está errado, tem que mudar. Não adianta mexer nos impostos. Olha o que eu estou dizendo aqui. Em Goiás não teve 1 centavo de aumento do ICMS. Em Goiás não teve 1 centavo, 1%. Desculpe, em Goiás não teve 1% de aumento do ICMS. A alíquota de ICMS continua a mesma. O governador Ronaldo Caiado não aumentou. Bruno, está aprovando no Senado Federal a redução do ICMS? Sim! Sabe quanto vai abaixar aproximadamente? Quanto, Bruno? Aproximadamente 50 centavos. Ótimo. Sou favorável que reduza. Totalmente favorável. Porque está muito cara. Está muito cara a gasolina, está muito caro o etanol. É um absurdo. Mas não vai adiantar. A solução do problema está na Petrobras. A solução do problema é na origem, é na extração, é mudar a política. Se não mudar a política econômica na Petrobras, conforme aqui expliquei, de nada adianta. Nós estamos buscando soluções paliativas. Abaixa hoje, reduz o ICMS, ótimo. Ótimo que está sendo aprovado no Senado Federal. Mas é paliativo, porque amanhã, com a guerra da Ucrânia, ou qualquer outra guerra, ou até mesmo fatores climáticos vão interferir no preço do barril de petróleo, vão interferir no dólar. Qualquer alteração vai subir e a Petrobras vai repassar, porque essa é a política econômica adotada pela Petrobras. E o que houve, ora, redução por conta do ICMS e a política econômica da Petrobras não ter mudado, sim, vai subir de um dia para o outro. E é o que nós estamos vendo na Petrobras. Então eu peço aqui, por favor, ministro Paulo Guedes, não estamos aqui fazendo críticas, nós queremos é contribuir. Não dá para comemorar lucro em cima de lucro na Petrobras. E o pior, houve distribuição de lucros para os acionistas. O que é pior, se pegasse esse lucro e reinvestisse na extração, eu até entenderia. Agora, distribuição de lucro para os acionistas, a maior distribuição na história. Está errado. Em meio à pandemia. Está errado. Bruno. Tem que mudar essa política econômica da Petrobras. Eu sei que eu me alonguei muito e às vezes até me empolguei.
É sua avaliação, sua visão a respeito do plano, né, econômico, política de preço da Petrobras em relação ao combustível. Totalmente errada essa política. Você falou realmente a respeito de... Não houve nenhum... Queria delongar nesse assunto também, mas um fato importante, né? Você disse que não houve, de fato, nenhum % de aumento sequer na alíquota do ICMS referente aos combustíveis aqui em Goiás. Zero, nem do etanol, nem da gasolina, nem do diesel. Não houve. Mas por que também não houve, então, um decréscimo? Porque a alíquota não foi reduzida. Nós temos hoje um RRF, Sim. Regime de Recuperação Fiscal. Isso impede? Quando você entra no RRF, você está dizendo, olha, nós estamos numa situação econômica difícil. Certo. Foi isso que o governador Caiado fez. Sim. Ele congelou no estado de Goiás, foi o primeiro estado a congelar a pauta de cobrança. Perfeito. Primeiro estado Uhum. do país a congelar a pauta de cobrança foi Goiás. Certo. Não houve um aumento, E nenhuma diminuição, nenhuma diminuição. Por que não houve aumento? Porque houve o congelamento da pauta de cobrança. que é uma das exigências para se fazer o RRF. Não é exigência. Não. Mas foi permitido congelar a pauta de cobrança. Perfeito. Foi o que o nosso governador fez. Optou, então, pelo congelamento. Só que de nada adianta. São medidas paliativas. Sim, sim. Redução do ICMS, congelamento da pauta de cobrança, são soluções paliativas. Perfeito. Se resolve por um curto espaço de tempo. Porque o primeiro fator climático, qualquer resultado mais agressivo ou menos agressivo, O preço do barril em estoura relação à novamente. guerra Rússia e Ucrânia, o preço do barril e o dólar são preços voláteis. Sim. Sobe com muita facilidade. E engraçado que até agora nós não vimos reduzir, só subir. Sim. É E verdade. o que ocorre com isso? Na essência, a Petrobras repassa e nós brasileiros pagamos. Então, enquanto não for lá na essência, tudo é medida paliativa em curto espaço de tempo. Resolve só temporariamente. Temporariamente. Tapa o Digo buraco. que às vezes nem 30 dias. Perfeito. Porque se ocorrer qualquer alteração no mercado, sem sombra de dúvidas, a Petrobras, em virtude da política econômica adotada, vai repassar. Perfeito. Vamos dar continuidade, até porque nós estamos aproximando já do fim do programa. E você que está nos assistindo, quero te convidar mais uma vez, então, para seguir o deputado Bruno Peixoto aí nas redes sociais. Vai aparecer aqui na telinha para você, todas as redes sociais do deputado. Não deixe de acompanhar a tua atuação parlamentar. É importantíssimo você não jogar o voto fora. Você conhecer a fundo o perfil de cada um daqueles que estão colocando o seu nome na disputa aí nesse novo pleito agora em 2022. Carlos, só Por favor. para a gente finalizar a questão Petrobras, Por favor. tem um projeto no Senado, digo, sou totalmente favorável. Totalmente para a redução do ICMS. Certo. Totalmente favorável. Mas o problema é outro. Nós vamos estar resolvendo por um curto espaço de tempo. A solução ideal é resolver lá na Petrobras. Você então não acredita também, né, nesse projeto que está limitando o valor do ICMS em todos os estados brasileiros? É uma medida paliativa do Sou seu ponto de vista. favorável a ele, Mas mas lembrando ele que não resolve o problema. certo. O que resolve de fato é a política, de preço que tem que ser econômica da alterada. Petrobras adotar as medidas antes de 2016, que era extração, custo de extração e lucro. Perfeito. E não mais com base no mercado mundial e a dolarização. Talvez uma das explicações mais técnicas, políticas ao mesmo tempo, né, que todos que estão assistindo agora teve nesses últimos tempos. Porque muito vem se perguntando o porquê de um combustível tão alto num país como o Brasil. Verdade. Né? É um verdadeiro absurdo. É um absurdo. Verdadeiro absurdo. O litro do combustível quase R$10. Isso é um verdadeiro absurdo. É um desrespeito a nós brasileiros. Tem que mudar a política econômica da E Petrobras. sofremos, né, Bruno? Não só na hora de abastecer o carro, mas na hora de fazer uma refeição em casa com a família, não é verdade? Porque o combustível reflete em tudo. Exatamente. O alimento que chega na sua casa, para ele chegar ali, teve um combustível. Sim. Seja do frete, seja do entregador, seja que você utilizou o carro para ir buscar, ou a moto, ou então tem o frete. Nós temos vários produtos derivados do petróleo que contribuem de alguma maneira, seja este até mesmo para, quando você diz para a indústria que tem que produzir ali o alimento e que tem o diesel,
que na grande maioria hoje são caldeiras e etc., Perfeito. que não são pela energia. Então, temos que mudar, tem que mudar a política, está errada, a política econômica está errada, da Petrobras, tem que alterar. Perfeito. Nós Bruno. não suportamos mais. Aí o pessoal me pergunta, eu fiz uma pesquisa, e já quero aqui abrir para vocês, Sim, por favor. característica positiva, 80%, graças a Deus, de característica positiva. Vamos lá. Que pesquisa é essa de característica positiva? Você não falou qual pesquisa. Isso. Quem Você fez uma para pesquisa nós o quê? foi o professor Signates, professor da Universidade Federal. Uma pesquisa que vai avaliar o Uma seu mandato pesquisa ou o seu perfil que político? avalia o nosso mandato, que avalia a necessidade dos goianos. Então, uma pesquisa Perfeito. bem ampla. Qualitativa, né? Qualitativa. E entre elas, deu que eu sou muito trabalhador. Estou Legal. falando entre várias, 80% de característica positiva. Legal. Aí deu uma negativa. Qual? Sou empresário. Como característica negativa? Negativa. Empresário? Empresário. E dono de posto. As duas. Empresário e dono de posto. Como característica negativa. Aí eu disse, mas será por quê? Né? E a gente foi aprofundar por quê. Aí a população estava... Essa parte que deu negativa falava o seguinte, mas a gasolina está cara. Colocando como se o dono do posto Fosse o responsável. fosse o responsável. Entendeu? Então, Perfeitamente. Então, ficou marcando isso. E o dono do posto, ele é apenas o repassador. Ele repassa. Ele recolhe os impostos, que é retido na fonte, a Petrobras aumenta, ele aumenta. Então, nesse elo entre Petrobras, governo, distribuidora, quem leva a culpa, por mais que não seja o responsável, é o dono do posto. Então, eu identifiquei isso, que muitas pessoas não têm essa distinção Confundem. entre o preço. Eles não imaginam que é a Petrobras, eles não imaginam que é o governo, eles não imaginam Que a política... que é a política econômica adotada, Sim. eu acho que é o dono do posto. E sendo que para o dono do posto, quanto mais barato, Melhor. melhor. Por quê? Quando o preço está caro, ele para de usar o carro e passa a usar a moto. Sim. Ele deixa de usar a moto e vai usar o ônibus, o transporte público. Então, quando o combustível está caro, para o dono do posto, é ruim, porque ele vai vender menos. Quando o combustível não está esse valor exorbitante, porque o combustível nunca teve caro no nosso país, Sim. a população anda mais. Então, é um Viaja inverso. mais, né, Bruno? Viaja mais, Então, vai realmente visitar os amigos. sobra mais dinheiro também para o lazer, até porque lazer. você economiza na comida, em tudo, né? E na sua hoje vida. isso é um fator impeditivo. É verdade. O alto valor do combustível no país é um fator impeditivo. É um fator impeditivo de fazer viagens, Sim. é um fator impeditivo de ir trabalhar com um veículo. Ou seja, muitos motoristas de aplicativo deixaram de trabalhar porque o custo não compensa. Porque o combustível no nosso país está caríssimo. Já não compensa mais, já não é validado mais. Então eu fiz questão de fazer esse parêntese para mostrar o que aconteceu. Então, e dizer, gente, não é o dono do posto o responsável pelo preço, é a Petrobras, é o governo. Dono do posto não ultrapassa margem de lucro bruto, Sim, sim. sim. Não ultrapassa 10%, 12%, dependendo da cidade. Fazendo uma analogia com a política, talvez o dono do posto seja aquela liderança lá do bairro, né, que tem um contato mais próximo da sociedade, e então ele sente mais também, né, essa percepção negativa ou essa resistência por parte da população em geral, né? Tem dono de posto que me liga dizendo que está sendo xingado. Olha só. Fala, eu tava lá Inclusive... abastecendo e me xingaram, como se ele fosse o culpado, e ele Exatamente. não é. Ele não é o culpado. Ele tem ali em torno de 10% a 12% de lucro bruto. Sim. É o percentual dele. Então eu apanhei muito por ser empresário, por ser dono de posto. Fizeram muitas críticas a mim. Sim. Aí por isso que eu gosto de deixar claro em que o responsável pelo preço é lá na Petrobras, seja o governo estadual, o governo federal. Sim.
Olha, foi uma explicação realmente muito clara, muito proveitosa, pelo menos para minha parte. E mais, Bruno, queria muito Você mesmo também entrar... era um que culpava o dono? Não, nunca culpei o dono porque um pouquinho eu entendo aqui da política de preço da Petrobras. É isso mesmo, cara. Mas, de fato, essa elucidação por parte de quem nos assiste e, de repente, né, tinha essa percepção, né, espero que hoje tenha ficado claro na mente de cada um. Bruno, gostaria muito de aprofundar, inclusive, nos assuntos mais técnicos da política, formação de chapa, União Brasil e tudo mais. Mas como o tempo... Pô, eu posso até, a hora que você quiser me chamar aqui para cantar, para falar, fazer verso de rodeio, tô pronto. Olha, vou te falar que já vi falar que você é muito bom nisso, inclusive para assar uma carne. Também. Já tem uma fama muito grande. Tá tudo muito caro, né? Mas, Bruno, não vai nos faltar outras oportunidades. Inclusive, já deixo aberto o espaço para você participar novamente do podcast como candidato e não pré-candidato à reeleição agora ao cargo eletivo de deputado estadual. Quero, então, para encerrar agora com chave de ouro, te deixar muito à vontade para falar diretamente para as pessoas que estão nos assistindo. Você ainda não pode pedir o voto, mas pode pedir o apoio de todo mundo que está nos assistindo, né, Bruno? E nos 246 municípios do estado. Né? Nós temos hoje uma audiência em todos os municípios, às vezes muito pouca, outras demais, mas fique muito à vontade, esse tempo é seu, então, para conversar diretamente com o nosso público. Quero agradecer o carinho, lembrando sempre, você é o meu patrão. Estou na vida pública para servir e não para ser servido. Acompanhe os nossos trabalhos nas redes sociais, Instagram Bruno Peixoto Oficial, TikTok Bruno Peixoto GO, Facebook Bruno Peixoto Oficial e vê o nosso dia a dia. Esses dias me perguntaram, Bruno, mas você não produz vídeos para aumentar seguidores? Eu falei, não, eu uso o Instagram como o meu diário, prestando conta do nosso mandato diariamente. Então acompanhe. Vocês são os nossos fiscais. Acompanhem o nosso trabalho. Eu quero agradecer muito mesmo ao Carlos, a toda a equipe do Politiquei. Muito obrigado mesmo por esse espaço. Agradeço de coração. E a maneira que eu tenho de retribuí-los é trabalhando muito. Muito obrigado. Beijo no coração. E na próxima eu quero vir cá para cantar e também para fazer verso de rodeio. E vou deixar só uma... Vou cantar uma aqui para vocês me acompanharem. Por favor, então. Vai lá. Garçom, olhe pelo espelho a dama de vermelho que vai se levantar. Olha só. Fica aí a dica para vocês para nos acompanhar. E tem também até um verso. Quer que eu faça? Por favor. Vou dizendo mais ou menos assim. Da loira quero um beijo. Da morena quero um abraço. Pra casar com esse peão, só se for no laço. Então tá lá. Beijo no coração. Tchau, tchau. Pessoal, é isso aí. Prefeitão, você que está nos assistindo, presta atenção então no Bruno Peixoto aí na sua festa de rodeio da cidade, do interior. Junho começando agora com as festas de rodeio. Temos aqui um cantor e um locutor nato. Bruno, muito obrigado mesmo aí pela sua participação, essa interação. Quero agradecer a você que está nos acompanhando até agora. Muitíssimo obrigado pela sua audiência qualificada. Espero que você tenha gostado muito dos temas aqui debatidos. O Bruno vai voltar com certeza como candidato para falarmos um pouco mais sobre as eleições, falar sobre as suas pautas, as bandeiras que vão ser levantadas agora nessa campanha. Não deu tempo de falar tudo que nós queríamos, mas vamos ter outras oportunidades, tá? Então não esqueça de curtir bastante, se inscrever em nosso canal no YouTube, compartilhar esse vídeo que está disponível aqui no YouTube, também no Spotify, com todos os familiares, no grupo do WhatsApp. Vamos levar informação, pessoal. Vamos discutir a política, vamos falar de política de uma forma responsável, tá bem? Então fiquem atentos aos próximos episódios que tem muita coisa boa vindo por aí. Muito obrigado e até a próxima.